Bem-vindos à minha terra. Hoje vai ser um dia de bastante trabalho. Essa época do ano é bem forte, né? Bastante coisa para fazer. E hoje vamos começar o dia plantando algumas uvas. A ideia é que eu consiga quebrar um pouquinho a casa e ela pareça que pertence mais ao jardim. Então aqui no deck a gente já plantou várias coisinhas. 2 pés de jasmim, também uma wisteria azul. Do outro lado a gente tem uma campsis, um cipó de São João, e agora é a vez para 2 uvas. Eu preciso plantar elas logo, porque já foram tiradas da terra faz 2 dias, e a gente não pode demorar muito, porque senão a gente vai fazer interferência nas raízes. Já tô atrasada. Bom, como aqui eu tenho um solo que não é solo, né? É pura rocha, a gente tem que improvisar, e vou fazer então como eu tinha feito aqui do lado, com essa outra planta, essa pétrea. Então vou usar metade de um barril, vou encher ele com substrato bem bom, fazendo com que assim a planta consiga se desenvolver e depois talvez até algumas raízes consigam sair por esse pouco solo que tem e chegar aqui até a terra. Então agora vamos buscar o substrato. Só olhem aqui rapidinho, semana passada a gente mostrou, né, que a fresia lilás já estava começando a abrir e agora a gente já tem 2 cores mais, uma vermelho bordô com amarelo e essa daqui mais amarelinha com um rosa. O cheiro dela é incrível, parece realmente um perfume francês. Além disso, essa semana já fizemos alguns outros trabalhos. Eu aumentei essa cama aqui e coloquei trigo sarraceno como cobertura. Ele ainda não brotou, então eu ainda tô com essa malha por cima para as pombas não roubarem as minhas sementes. Depois eu vou plantar mais algumas coisas para encher o espaço e também ter uma produção de alimentos. E já aqui do lado eu tenho a zona mais pantanosa do meu jardim, com uma argila muito dura e muito úmida, que não deixa crescer nada. Então o que eu fiz também é pegar uns metros quadrados, com a pá revirei todo esse solo, agreguei bastante calcário para ver se essas partículas de argila se dissolvem um pouco e assim ela fica um pouco mais permeável à água, fazendo com que ela escorra mais rapidamente ao açude. E além disso eu plantei vime nessa zona, porque vime é uma das plantas que mais aguentam água. Vamos ver como é que ele vai. E também aqui, já que já passou um pouquinho a época de geadas, talvez ocorram algumas, mas provavelmente não vão ser tão fortes, eu também refiz um canteiro. Na verdade eu fiz um canteiro, não existia nada aqui, e plantei sálvias de 2 cores, as guaraníticas e as azuis, para que tenha mais flores nesse verão, tanto para os beija-flores, cambacicas e abelhas. Estou segura que eles vão aproveitar.
Bom, eu ainda tenho um pouco de um compost de mais ou menos 2 anos. Ficou no sol, ficou na chuva, então ele tem muito pouco nutriente, o que é bom, porque se a gente colocasse um compost muito forte sozinho, para nossa uva, ela ia queimar, ia ter muito nitrogênio e provavelmente depois ia ter problema com pulgões e outras pragas. Então esse vai ser perfeito. Depois é só adubar um pouquinho com algum material mais rico e a nossa uva vai estar boa. Bom, eu vou ter que fazer essa viagem no mínimo umas 3 vezes para encher as 2 partes dos tonéis, mas vai valer a pena. As uvas que eu tô plantando, eu nem sei o nome das variedades dela. É uma uva que já tá na minha família faz mais de 30 anos. Meu pai falou que faz uns 30 anos que ele tinha plantado ela e agora a gente resolveu trazer para cá. Uvas que são velhas não são uma boa escolha, porque as uvas a partir dos 30 anos, talvez até um pouquinho antes, elas começam a diminuir a produtividade, tá? Ela vai ser uma uva mais gostosa, ela é muito cobiçada no mercado de vinhos, porque ela vai curar melhor, né, quando for fazer vinho, mas esse não é o meu intuito, eu não bebo álcool quase, então eu vou comer ela in natura. Mas o meu objetivo também não é tanto eu comer uva, e sim fazer então a estética da minha casa. Então não me preocupo muito com isso. Mas se vocês podem, né, quando for comprar uma uva, compre uma uva de 1, 2 anos. Ela já vai produzir logo, logo. E vai ter muitos anos mais por produzir. Vamos lá novamente. Bem, então essas são as plantas de uva. Vamos colocar um pouquinho de substrato primeiro. Eu tô usando o compost puro aqui, porque eu sei que ele vai ser bem drenado, porque embaixo é pedra, tem várias aberturas aqui por baixo, então a água vai sair facilmente. Mas se vocês vão plantar em um local que vocês não estão seguros que vai ter drenagem suficiente, vocês vão ter que adicionar pedrisco ou algum outro material, tá? E de vez em quando eu vou vir e vou apertar assim, fazer alguns furos no substrato também, para ele airear e nunca compactar. Mas esse substrato aqui tá bem bom. Colocar um pouquinho de terra dentro. Vai bem mais que 3 carrinhos, na verdade. Bastante trabalho. Enchi mais ou menos 1/5. Vou pegar uma das mudas. As raízes dão bem pro diâmetro da lata. Colocar ela aqui e vou tentar fixar ela para não se mexer muito agora. E agora vou continuar enchendo um pouquinho mais. Obviamente, a gente não vai poder enterrar o nosso tronco da nossa uva, mas eu coloquei ele lá embaixo, porque assim eu posso vir agora, sacudir um pouquinho e levantar a parte do tronco, mas as raízes vão ficar lá embaixo, ok? Depois eu vou colocar mais um carrinho e vou conseguir levantar ela um pouquinho mais. Vou lá buscar mais um carrinho de terra. Mais um. Não vamos encher até em cima, obviamente, para que quando a gente vá regar, consiga empoçar um pouquinho de água e assim ir até o fundo, né? Agora vamos lá prender ela lá em cima. Agora vamos pegar umas tirinhas de pano, não podem ser muito finas, para não machucar a planta. Vamos subir ela, vamos ver o melhor ângulo. E vamos terminar
com essa aqui. E agora a ideia então é que ela continue crescendo para cá e suba em cima do pergolado, e assim eu vou ter uma cobertura durante o verão para não ficar tão quente, e no inverno ela vai perder as folhas, então eu vou ter um pouquinho mais de luminosidade entrando na minha casa. Vou colocar ela mais aqui embaixo também. E pronto, bem firme. E a ideia então é essa, que a casa fica um pouquinho mais orgânica, né? A gente vai ter algumas jasmins, aqui outra jasmim, e lá atrás as wistérias, que nas próximas semanas elas já vão começar a abrir as flores, vão ficar divinas. Bom, e para finalizar o processo agora, a gente vai regar bastante para ver se esse solo não vai descer, e provavelmente ele vai descer um pouco. Assim a gente vai conseguir deixar as raízes em contato com a terra, né, que ela não pode ficar exposta ao ar, e também a gente vai ver se a gente precisa um pouquinho mais de substrato aqui nesse contenedor. É um solo bem poroso, vocês podem ver que a água desce bem facilmente. E provavelmente eu vou perder um pouquinho dessa terra que vai sair por baixo, né? Como que esse pote não tem fundo, mas não tem problema, assim é até bom, porque aos poucos eu vou adicionando mais terra fresca para que a planta tenha mais nutrientes, mais minerais e nitrogênio. Colocar só mais um pouquinho. Perfeito. Bom, uma das duas uvas já está concluída, e essa semana eu recebi um presentinho que quero compartilhar com vocês, a abertura deles, porque vai ser genial para as próximas semanas. Vamos ali que eu mostro para vocês. Bom, então tá aqui a caixinha que eu recebi essa semana da loja Cultive-me, que vai ter vários produtos, entre sementes, fertilizantes, potes de cultivo, várias outras coisas, kits de irrigação. Então vamos abrir a caixinha. Já abri aqui para ser mais fácil e vamos ver as coisinhas que eles me mandaram. Tem bastante vento hoje, né? Bom, aqui a primeira do pacote é esse aspersor que eu queria muito já para o meu jardim, porque no verão eu sofro demais com a irrigação. Então com esse eu vou conseguir irrigar uma grande parte do meu jardim, deixar a bomba do meu açude ligada, e assim eu vou conseguir irrigar com as mãos livres. Então posso ir ficar cuidando ali um pouquinho da onde está indo a água, se já tem o suficiente, mas enquanto isso eu posso ir arrancando alguns insos, fazendo transplante de algumas plantinhas. Bem interessante, tá? Eu super recomendo ter métodos de irrigação em seu jardim, principalmente para essas épocas mais quentes. Continuando, também me deram um desses serrotes que também são super úteis. Esse é bem pequenininho, então dá para ir levando em algum bolso da calça enquanto caminha por aí, e assim vai facilitar bastante. Também aqui é muito bom quando eu ando no mato, porque tem muito cipó e às vezes tu começa a ficar enredado aí, e aí com um serrotinho desses é facilzinho de cortar e continuar o caminho, tá? Eu tinha um desses lá em Arica, lá no Chile, e eu amava. Esse é da marca Tramontina e parece bem robusto, tá? Bom, e esse produtinho que eu já vejo aqui é algo que eu queria muito, tá? Eu sinto muitas saudades. Uma das coisas que eu mais sinto saudades de viver na cidade é que aqui eu não encontro esses produtos que eu consumia constantemente quando vivia no meio urbano. E um deles, ai que gostoso, são os cogumelos que não tem nenhum mercado aqui da região, tá? Esses são os cultivos da Brota, que eles também vendem, eles vão descontinuar, mas tem que aproveitar enquanto tem ainda no estoque, no qual então vai vir um bloquinho, já tinha estudado isso faz muito tempo que eu queria ele. Vai vir um bloquinho de material orgânico entre casca de arroz, às vezes casquinha de pinos, e vai vir o cogumelo inoculado, o fungo inoculado. Então tu vai deixar ele aqui na caixinha, né? Não pegando sol, obviamente, né? Vai deixar na caixinha, vai abrir aqui a parte da frente,
um corte aqui nesse plástico em forma de X e vai começar a rociar água. Com essa umidade vocês vão ativar os cogumelos e tipo, mais ou menos em uma semana mais ou menos, vocês já vão ter então uma crista de cogumelos, nesse caso é o shimeji salmão, que é uma delícia, e vão poder fazer a colheita dele e utilizar na comida de vocês no dia a dia, e possivelmente depois vocês vão ter mais uma colheita ainda. Então, isso daqui é uma maravilha, muito obrigado, cultive-me. Eles têm muitas coisinhas. Eu peguei desse salmão e também peguei esse branco, tá? Os dois são demais. Eu amo. O que é? Ostra, shimeji, shiitake. Todos eles são muito bons e também uma boa fonte de proteína para o nosso dia a dia. E também, né, de trazer esse gostinho umami na nossa dieta. Bom, outra coisinha que eu tava precisando muito era mais células de cultivo, bandejas de cultivo que nem essa. Porque as que eu tenho, a maioria são para sementes bem pequenininhas. Então, não funcionava que nem para semente de pepino, cocamelon, morangas e até tomate, girassóis, etc. Essas bandejas que são um pouco maiores assim, ficam perfeitas para cultivar essas sementes maiores. E a gente pode até colocar 2 em cada uma e assim a gente vai ter o maior controle. Porque eu utilizo plástico e não as recicláveis. Bem, ainda que seja plástico, isso vai durar muito, muito tempo. Se a gente não deixa exposto a intempéries, ao sol, a temperaturas muito altas, elas vão durar por anos e anos, tá? Então, não é que eu use uma e depois toque fora, tá? Eu utilizo elas ano tras anos. Isso daqui é demais. Amei, amei. E para completar, né, quando que a gente faz sementes, é muito importante que a gente não regue forte em cima dessas sementes, para que elas não saltem de uma célula para outra e aí a gente perca qual é a variedade, e também que a gente não exponha essas sementes que estão enterradas superficialmente no nosso substrato. Então, um aspersor é muito importante. Esse vai ter várias regulagens, então a gente pode ver quanto vai sair, pode aspersar bem fininho em cima das sementes e isso vai ser muito bom, tá? Outro método para também regar essas sementes seria por imersão. Então a gente vai pegar essa bandeja e vai colocar dentro de um pote maior com água. Então a água vai subir por capilaridade e regar a nossa semente, tá? É um desses métodos. Mas o aspersor é mais fácil porque a gente já deixa ali carregado do lado das nossas sementes e vai regando pouco a pouco quando a gente precise. E claro, né, se a gente conseguiu, então, as bandejinhas, o aspersor, obviamente eles me iam mandar sementes, e mandaram muitas sementes de 2 marcas que são bem boas, tá? A Isla Sementes e também a Top Seed, são 2 marcas bem boas aqui do Brasil. Feltrin também é uma marca muito boa. São convencionais, mas tem várias variedades bem legais, tá? Obviamente, se vocês já me conhecem, eu peguei muitas flores, tá? Que a gente vai ir germinando ao largo de toda essa temporada de primavera e verano e também algumas durante o inverno. Então, a gente vai ter muitos tipos de zinnia, mirabilis, também abóboras, abobrinhas, pepinos, dálias diferentes, ficoides, cosmos, muitas coisinhas, então, principalmente para ornamental, mas também tem alguns tipos de abobrinhas um pouquinho diferentes, como por exemplo essa Baby Boo, que aqui no Brasil chamam de suspiro, que é muito gostosa, e pra gente que vive sozinha, ou até em famílias, né, fazer porções separadas com abóboras, que são pequenininhas, são bem práticas e fica bem bonito, né, servir a abobrinha inteira. Então a gente vai estar plantando elas juntos nas próximas semanas. Tem bastante vento hoje, não sei se elas não vão voar, né, vou ter que cuidar aqui. E como eu quero esse aspersor, também nessa loja vocês vão encontrar todos os tipos de peças e engates rápidos para o nosso jardim. Então eu peguei esse engate rápido também para que eu consiga passar a mangueira rapidamente desse aspersor para irrigação manual também, que eu já tenho aqui no meu jardim, tá? Então isso salva vidas, porque
ficar aí tendo que apertar as abraçadeiras na mangueira não tá com nada, a gente perde muito tempo, tá? Então é muito bom ter bastante dessas peças para ter mais facilidade no nosso jardim. E além disso, vou tirar a caixinha aqui, colocar os cogumelos. Tem mais 3 coisinhas que eles me mandaram. E vai ser uma bem interessante, que eu recebo muitas perguntas sobre esse produto, tanto aqui na minha terra, como nas consultorias online e também lá no outro canal, Mi Jardín al Desierto. E seria esse produto aqui, que é muito bom. Eles chamam de organocate, mas na verdade é um tipo de bocate orgânico. Eles têm um pouquinho diferenciado o processo, mas seria então um bocate. E eles diferenciam então, esse é um bocate para orquídea, esse para todos os tipos de planta e esse para suculentas, cactos e rosa do deserto, que é algo que eu precisava bastante, porque ainda que eu não mostre muito aqui, eu tenho uma zona de coleção de cactos e suculentas. E como são cactos e suculentas, eu não posso colocar muito compost, porque é muito rico em nitrogênio. E quando a gente coloca muito nitrogênio, disponibiliza muito nitrogênio para os nossos cactos e suculentas, eles começam a ter várias infecções de pulgões, cochonilhas e podem começar a podrir também, porque o compost ele armazena muita água. Então, o bocate é genial. Eu sempre falo que para fertilização orgânica o bocate está lá em cima, depois vem o humus de lombriz, o humus de minhoca e depois o compost, tá? Então, se vocês querem uma fertilização muito boa, o bocate. E eles têm todos esses tipos e muito mais lá na loja deles, é eles mesmos que produzem. E por que o bocate é tão bom? Bem, ele não tem somente nutrientes, ele não vai só nutrir diretamente a nossa planta. Ele tem muitos compostos que são muito bons para a fauna microbiota do nosso solo. Então, ele é mais constante, ele vai fazer com que o solo se ative para que assim os organismos comecem a fixar e disponibilizar recursos para as nossas plantas. Então, ele é muito bom para os micronutrientes também. Não é que nem utilizar um NPK, um fertilizante químico, que vai matar os micro-organismos e vai liberar muito nitrogênio, tá? Então, esse daqui vai ser o mais equilibrado de todos. Então, a gente vai começar a fazer a fertilização dessas plantas no meu jardim, então, as outras semanas. Eu vou deixar o link dessa loja para vocês, porque de verdade ela é bem completa, vai ter tudo que a gente vai estar precisando em todas as épocas do nosso jardim. Tanto para poda, fertilização, irrigação, jardins desde o zero, como essas sementes preciosas e muito mais. Bem, eu já descansei um pouquinho aqui, ficando sentada, desfrutando, vendo como tá começando a ficar o meu pergolado, mas é hora de ativar novamente e começar a trabalhar de novo no jardim. Vamos lá! Bom, já que a gente ganhou esses presentinhos, vamos usar eles bem na entrada da primavera. Gente, vocês precisam começar a germinar as coisas para a próxima temporada. E hoje eu vou começar com algumas. Eu quero começar com 2 tipos de abobrinha. A abobrinha espaguete, a abobrinha italiana normal, que eu já tô morrendo de saudades de comer. Também com uma das variedades de girassol, o sol noturno. Ele é bastante vermelho, mas ele tem um pouquinho de tom ainda amarelo. E também eu acho que eu vou plantar a titônia, mas tem outra coisa que eu quero muito germinar. Quero ver se vai funcionar. Eu tenho essas vagens de feijão ainda do ano passado. Eu nem abri elas ainda para ver como é que elas estão. São gigantes, né? E vamos abrir ela aqui. Elas precisam muito tempo para madurar. E como a gente já em março, abril, começa a ficar com um pouquinho mais de temperaturas frias, às vezes esses feijões não maturam completamente. Mas aqui já tenho 2 sementes. Elas já estão bem duras. Bom, olha aqui.
os feijões não ficaram tão grandes, tá? Porque eles realmente sofreram com o frio no final da temporada, né? E não desenvolveram tanto. Mas eu quero ver se eles vão funcionar ainda. E é por isso, gente, que eu falo que é necessário ter células grandes, assim. Porque, olha só, essa célula já é bem maior que uma comum, né? Com uma semente, a gente ocupa quase todo o espaço, tá? Então, é fundamental. E para fazer essas sementes, eu vou estar usando, então, um substrato que tá meio estranho, né? É um substrato metade compost e a outra metade é um pouquinho de fibra de coco e também perlita. E eu acho que tem uma boa parte aqui também de formiga pimentinha, o que não é bom porque eu sou alérgica. Não sei se vocês conseguem enxergar elas caminhando aqui. Essa picada é muito ruim, eu sou super alérgica a elas. Cada vez que elas me picam, fica uma bolinha de pus nas minhas mãos, também às vezes pegam meus pés. Mas vamos lá, ossos do ofício, né? Então, o que a gente vai começar a fazer, então, é encher essas células até mais ou menos a metade. Tem que ser um substrato bem leve, que drene fácil. E também não pode ter pedaços grandes, tá? Porque senão alguma sementinha um pouquinho mais fina, com menos energia, pode não conseguir romper, então, esse solo, essas partículas mais grossas e vai ficar ali e vai apodrecer, tá? Então tem que ter bastante cuidado. Vamos apertar um pouquinho para não ter muito espaço de ar. E agora vamos começar, tá? Vou começar então com 3 células desse feijão aqui. Então, ele é um feijão mais ornamental, dá pra comer quando ele tá um pouquinho mais verde, mas ele é mais ornamental, super estranho. E como todas as sementes, a gente precisa colocar ele mais ou menos o dobro da profundidade. Então, a gente vai ter que colocar mais ou menos no meio ali da célula. Depois a gente vai tapar ele com mais terra, né? O melhor é sempre colocar ele de lado, tá? Porque algumas vezes a gente não vai saber por que lado ele vai brotar. Então é melhor sempre colocar assim, ó. Aqui as formiguinhas me picando. Agora vamos pro girassol mexicano vermelho, que eu acho demais, demais. Esses pacotinhos vocês sempre vão ver as informações atrás, tá? Todos os pacotes que vêm da Cultive-me, eles vão ter essas informações, então fica mais fácil se a gente não tem familiaridade ainda com as plantas. Lembrando que muitas vezes, né, elas precisam um tempo de frio para germinar, né? Então é muito importante que a gente veja essas características para não colocar e ficar dormente por muito tempo. Ano passado eu plantei, não, 2 anos atrás eu plantei amapola aqui no jardim. E não teve frio suficiente, elas ficaram em dormência. E sabem que esse ano que fez mais frio que o ano passado, elas quebraram a dormência. Então é por isso que é importante saber a época certa de plantar cada uma das espécies. Bom, aqui então é a semente da Titônia, do girassol mexicano. Ele é muito menor, então a gente não vai precisar enterrar tanto como as outras. Como essas células são bem grandes, a gente pode germinar mais que uma por célula. Eu vou colocar umas 6 em cada uma, tá? Assim a gente vai ter suficiente para colocar em vários locais do nosso jardim. Vou colocar em mais uma aqui. Assim a gente já teria umas 18 plantinhas. Guardar o resto no pacotinho, sempre importante guardar todas as sementes em um lugar arejado e fora da luz solar, tá? Porque senão elas começam a caducar. Vamos vir então já aqui e passar então, colocar um pouquinho de substrato em cima para fechar elas. São menores que aquele feijão, mas ainda são de grande tamanho, então a gente precisa fechar. Vamos bater um pouquinho em cima. Vamos fechar os feijões e vamos para a próxima. Próxima semente vai ser então o zucchini, a abobrinha italiana. A abobrinha italiana também é uma semente de maior tamanho. Estou usando todas as sementes que são grandes para essas células maiores, né? A germinação delas é super fácil, então a gente não precisa colocar muitas para germinar, porque a gente sabe que elas vão vingar. Abrir o pacote, pegar umas 6, colocar 2 por alvéolo, colocar uma em cada extremidade,
apertando um pouquinho para baixo, porque elas também são de grande tamanho, então elas precisam um pouquinho mais de profundidade. Apertar um pouquinho para ter contato. E agora vamos para a próxima, vai ser o pepino. Semente de pepino também é um pouquinho menor que a abobrinha, mas ainda de grande tamanho. A gente vai colocar 3 por célula, tá? Assim a gente vai ter mais mudinhas que eu vou poder dar umas também para os meus familiares cultivarem. Vamos colocar então 3 por alvéolo. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar 1, 2, 3, 4. É bom ter bastante plantas de pepino, porque assim a gente pode fazer conserva para o inverno também. 2, 3, 4. Perfeito. Se vocês não estão familiarizados com as plântulas que vão sair daqui, vocês teriam que colocar o nome delas, tá? Porque senão vocês vão se confundir e não vão saber onde colocar. Essas daqui eu não vou me confundir, tá? Eu já sei como é que elas são. Posso até mostrar pra vocês em outro vídeo, se vocês quiserem, pra começar a aprender. Mas como elas são bem diferentes, eu não vou colocar, dessa vez, a identificação. Bom, e por último, aqui nessa bandeja eu vou colocar o girassol. Girassol também, planta de verão, não precisa frio pra começar a germinar. Mas ela vai precisar um solo um pouco mais quente para conseguir quebrar a dormência, tá? Então, agora é a época perfeita. Essa também eu vou colocar 4 por cada alvéolo. 1, 2, 3, 4. Vou colocar 5 aqui. Fechar o pacotinho e guardar novamente. Fechar com terra por cima. E perfeito, sempre tem que ter bastante contato. E aqui mais uma formiguinha me picando. E para finalizar, obviamente a gente tem que regar abundantemente. O certo é regar até começar a sair água por baixo dos alvéolos, por baixo da nossa bandeja, tá? Sempre usando, tem que testar antes, né? Tá bem aberto, né? O nosso bocal, para não perturbar as sementes. É muito boa essa, de verdade. Muito obrigado. Cultive-me por todos os presentinhos, vão ser muito, muito úteis. Eu tenho que trabalhar um dia inteiro só organizando esse paiol aqui. Eu preciso urgentemente fazer uma estufa também, né? Para ter mais espaço, mais organizado, deixar aqui as coisas que eu trabalho com madeira e colocar no outro. Todas as minhas sementes que estão dentro da minha casa, né? Mas ainda dá espaço para fazer tudo que eu quero. Bom, aqui a gente já começa a ver que tá começando a sair água por baixo dos alvéolos. É isso que a gente quer. E o que a gente vai fazer agora com essas sementes? Elas não podem ficar expostas ao sol diretamente, porque elas vão secar muito rápido e o sol nessa época do ano já tá forte, então elas podem cozinhar e perder então o poder de germinação. Então a gente vai colocar num local que é um pouco sombreado, mas que pegue esse calorzinho. Essa janela aqui, como que ela não é lisa, né? Ela não deixa o sol entrar. Então eu vou deixar ela aqui em cima. Eu também tenho essa outra bancada aqui na frente, que também eu deixo para as minhas sementes, que é muito boa. Pega essa luminosidade de manhã cedo, mas não fica no sol constante durante essas horas de maior calor. Bem, esses são alguns trabalhinhos do dia. Eu tenho que plantar ainda a outra uva, mas tem muito mais coisa por vir nessa temporada. Então, façam as suas compras de sementes de qualidade agora nesses dias e comecem a plantar, tá? Se vocês são do sul, vocês já estão quase atrasados para colocar abobrinhas e tomates e pimentas para germinar, tá? Então, mãos à obra. Isso era tudo que eu ia mostrar para vocês essa semana, mas tem muito mais trabalho por vir. Então, fiquem atentos no canal para saber mais algumas coisinhas que a gente tem que fazer, mas ao mesmo tempo, mãos à obra. Até a próxima, tchau!